Nossa viagem começa na Marina do Davi, em Manaus. Deste local, dezenas de lanchas e barcos partem diariamente para diversas praias e comunidades que ficam às margens do rio. Mas nosso destino é outro. Basta 25 minutos navegando sobre as águas do Rio Negro e estamos diante de uma história de pouco mais de 100 anos. Hoje considerado museu, o local foi erguido inicialmente para as gravações do filme A Selva, de 2001. O Firmino não era seu amigo, seu Alberto? As marcas de um dos períodos mais importantes para a história da economia amazonense e brasileira estão registradas nos troncos dos vegetais que um dia expeliram um líquido valioso. O primeiro ciclo da borracha, pode-se dizer que o boom, o fervor da borracha foi de 1870 até 1912. Esse foi o período boom, áureo da borracha, aonde Manaus foi construída. Manaus foi uma cidade que teve luz elétrica, a primeira do Brasil. Bonde elétrico da América Latina foi uma das primeiras. Teatro Amazonas construído em 1896. As ruas foram pavimentadas, água encanadas e as melhores lojas de Paris estavam em Manaus nessa época. No Casarão Mais História, uma época de requinte e sofisticação. Os móveis trazidos de outros países como Alemanha e Suíça revelam o luxo em plena selva amazônica. O Juca Tristão morava no meio do mato, mas vivia no luxo. Na mesa dele vocês encontram muita prata, porcelana portuguesa e cristais italianos. Na cristaleira dele nós temos vasos da China, do Japão e de Portugal. Não poderia faltar piano alemão, relógio suíço. Tudo do bom e do melhor, Coronel Juca Tristão tinha em sua casa em plena selva. A espingarda sobre a mesa retrata a personalidade de um dos personagens mais importantes nos seringais. O gerente é um dos personagens principais dos seringais, porque ele tomava de conta do seringal enquanto o coronel não estava. Os coronéis eles passavam muito tempo viajando. Naquela época os barcos eram a vapor muito lento, então ele tinha que ter alguém de confiança para tomar conta do seu seringal. E aqui era o quarto do guerreiro, o gerente e a sua esposa, a dona Yaya, Maite Proença, no filme A Selva. Ainda no quarto, a caixa com charutos, símbolo da ganância e vaidade masculina na época. Naquela época, no ciclo da borracha, corria a boca pequena pela Europa que as roupas das senhoras eram mandadas lavar na Europa, ou em Paris ou em Lisboa. Diziam que a água do Rio Madeira, a água do Rio Negro ia deixar a roupa suja, por isso mandavam lavar na Europa. Nós temos uma minissérie chamada Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, que tem uma cena que a empregada pergunta: patroa, por que a senhora vai mandar lavar na Europa se aqui nós temos lavadeiras boas? Ela: você quer comparar uma roupa lavada em Paris com uma roupa lavada em Manaus? Pura ostentação. Mas a ostentação maior vinha dos homens, os coronéis. Eles iam para os bordéis, compravam charutos e acendiam com uma nota de 100 mil réis. Só que o charuto mais gostoso era acendido com uma nota de 500. E o charuto mais gostoso tinha que ser cubano, feito por mulheres, enrolado nas coxas. Mas o doutor gosta de tabaco, hein? Eu avisar, sem comida e sem tabaco, Mr. Scott não pensa. E se não pensa, receita não sai. Para manter o luxuoso padrão de vida da época, os coronéis custeavam tudo. Desde o deslocamento do homem, que na maioria das vezes via do Nordeste para o Amazonas, como o material de trabalho e até o alimento. Assim, a dívida do homem da borracha era quase impossível de ser liquidada. Restava então muito trabalho pela frente. As mãos que hoje mostram para os turistas como era feito o processo de retirada do látex são as mesmas que um dia fizeram o trabalho para sobreviver.
Seu Manuel Henrique de Souza, mais conhecido como Seu Jaime, tem 73 anos. Aos 12, veio do Acre para o Amazonas, atraído pela vontade de uma vida melhor. Naquele tempo não tinha como escapulir da seringa, tinha que cortar a seringa, né? Porque não existia outro trabalho. No seringal não existia outro trabalho, não existia emprego, não existia nada. Não existia pecuária, não existia agricultura, não existia nada. Tinha que ser a seringa. No próprio tanto que você crescesse, formasse rapaz, você já tinha que cortar a seringa. Era a única solução de trabalho que tinha, né? Então você cortava a seringa só para trocar pela mercadoria. Vamos dizer, o café, o açúcar, a farinha, vamos dizer, o sal, só por coisa assim, coisa necessária, né? Mas dinheiro não se falava. Então por isso que foi uma vida difícil. Hoje Seu Jaime está aposentado, mas faz questão de contar para outras gerações os fatos de um ciclo que mudou a história. Eu sou a história viva, né? Eu nasci e me criei dentro da seringa, né? Porque as pessoas que trabalham aqui, que explicam, mas não fez o serviço. Apenas aprendeu estudando, né? E eu não, eu fiz o serviço, a minha história é viva. Eu fui seringueiro muitos anos, né? Seu Jaime, o Látex, o Casarão. Personagens de uma história que o tempo pode até ter deixado para trás, mas que até hoje pode ser sentida no Museu do Seringal Vila Paraíso.